Maria Fernanda e Otávio, quero ver. Vira, Otávio. A parte de trás, eu fiquei em dúvida nas negócio da cruzadinha. Tá bom. Daí a gente já faz. Emanuele Sayuri, Eu quer também. duas opções? Já viu, prof? Já vi. Você falou Emanuele? Isso. Aí você falou Emanuele Sayuri. É Emanuele e Sayuri. Ótimo, Sayuri. Quero ver, Emanuele. Vira, Emanuele. Tá, Manuela. Quero ver, João. Ótimo, Emanuele. Quero ver, Vitor. Enzo, cadê a imagem? Amanda, cadê a imagem? Daniel, a imagem. Quero ver, Lelê. Thalita, quero ver. Ótimo, vira. Quero ver a cruzadinha. Eu também fiquei com dúvida na cruzadinha. Tá. Gente, é só procurar na apostila, tá tudo lá as respostas. Vira, Vitor. Eu procurei. Tá, então tem que procurar. Amanda, cadê a tua lição? Quero ver. Eu também fiquei em dúvida na cruzadinha, não fiz a cruzadinha. Tá, mas só aí a cruzadinha, cadê a outra? Quero ver a outra. Enzo, a lição, quero ver. Tá, vira pra cruzadinha pra eu ver. Laura. Oi, Laura. Oi, prof. Tudo bem? A prof deixou no quadro o que nós vamos fazer agora. Nós vamos corrigir a ficha de atividade da apostila 4 de Geografia. A ficha. A página 95 e 96. Ju, Beleza. você também. Já pegue lá que nós vamos corrigir, então. Lá na U da página 95, nós temos algumas figuras. Essas imagens mostram diferentes formas de produzir alimentos. Marque com um X nas imagens que apresentam tecnologia avançada para auxiliar na produção. Então, a gente sabe que a tecnologia avançada é aquela que as pessoas utilizam máquinas, ferramentas. Essas são as tecnologias avançadas. Então, Sim, na primeira imagem, a gente marca X ou não? Sim. Não. Sim, porque ele está usando... Claro que sim. Olha lá ele com o celular, ó. O que ele está fazendo com o celular? Monitorando. Ele está usando a tecnologia. E a da mulher aqui? Não. 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 E aqui embaixo a cesta de verduras? Não, porque ele está colhendo. Não. Um carrinho, não com uma máquina. Essa E a sim. última? Sim. Olha lá o trator. O trator é uma máquina. Então, é considerado uma tecnologia. Uma tecnologia. Certo? Porque aí, a tecnologia, a mão de obra das pessoas só é utilizada para dirigir e para mexer com as máquinas. Não tem mais o trabalho braçal da pessoa ir lá, fazer o buraquinho na terra, plantar, depois esperar crescer. Não precisa mais com a tecnologia avançada. Vira a folha, 96. Complete corretamente as frases a seguir que tratam do desenvolvimento da agricultura, quer dizer, desenvolver a agricultura, melhorar a agricultura. Então, com o aparecimento da agricultura, foi possível aprimorar e criar diversas Máquinas. Não. Ferramentas. Marquem lá. Ferramentas que aumentaram a produção de alimentos. B. Antes do desenvolvimento da agricultura, os seres humanos dependiam exclusivamente dos Recursos naturais. recursos naturais.
Eles utilizavam tudo dos recursos naturais. C. O uso de tecnologia avançada permitiu que produzíssemos mais Alimentos. alimentos para toda a população. D. A tecnologia possibilitou o uso de máquinas para colher as plantações. Entre essas máquinas estão os tratores e as colheitadeiras. Agora fica mais fácil para vocês acharem na cruzadinha. Olha lá a cruzadinha. Na primeira, eu tenho alimentos. Ô, prof, Na primeira. Oi, Maria. é colheitadeiras ou colheitadeiras? Colheitadeiras, assim, ó. Colheitadeiras. Ô, prof, qual é a C do 2 mesmo? Hã? Qual é a C do 2 mesmo? Não entendi. Qual é a C do 2 mesmo? Leila, não grite, fale devagar que eu entendo, que eu não estou entendendo. Qual é a C do 2 mesmo? A C é alimentos. Tá. Porque me perdi aqui. Tá. Então, E olha a lá. D? A primeira. A D é tratores e colheitadeiras. Ó, então Tá. a primeira, alimentos. Na cruzadinha. A segunda aqui embaixo é ferramentas. Olha lá como é que tá a cruzadinha toda para vocês verem, ó. Eu já fiz ela. O meu eu tinha acertado 3. Na cruzadinha eu acertei 2. Ô, prof, não é melhor escrever no quadro? Vocês não estão conseguindo ver aí? Eu tô conseguindo ver. Dá pra ver? Ô, Leila, dá pra ver sim, eu consigo ver. Ô, Gustavo, não Agora é pra pegar o texto, não pra copiar. Verdade. Pronto? Todo mundo conseguiu? Concordo com o Gabriel. Eu tô focada e eu não consigo ver do mesmo jeito. Se eu desfocar, será que eu vou focar de novo? Se eu focar, piora. Prof, pode ir dando certinho de corrigido? Pode pôr o certinho e pode colocar autocorreção. Hoje é dia 29. Então tá lá, ó. Deixa eu pôr aqui no quadro. Agricultura. Tá. É a pauta que já está escrita lá. Lá na agricultura está os alimentos. Vai lá, Leila. Aqui está ferramentas. Recursos naturais. Aqui, deixa eu ver. Só qual que é. Tá no naturais. Aqui está
Leita. Esse daqui tá mais para cima. Tem que fazer certinho, porque senão a Leila faz errado. Aí. Colheitadeira. E embaixo tá os tratores. Pronto, Leila, tá aí. Pronto, autocorreção, então, dia 29/10. Vamos pegar a apostila 4 de Geografia. Vou deixar aí. Lá na página 152. Vamos lá. 152. Apostila 4, né? Isso. Página, prof. 152. Ô, prof, página 52 da apostila ou ficha de atividade? Da apostila. Acabei de falar. Apostila 4 de Geografia, página 152. Vamos lá, nós estávamos falando sobre as tecnologias que auxiliam no campo, através do quê? Máquinas como tratores, colheitadeiras, arados, né? Sabe quem que fazia os arados antigamente? Os bois de cavalo. Ou o cavalo ou o boi. Eles colocavam os arados nas costas do cavalo e do boi e iam puxando eles. Aí eles, com aquela ferramenta pesada nas costas, eles iam arando a terra. Era uma dó dos animais, dos bichinhos antigamente, mas eles utilizavam a força deles, certo? Então, claro, com a tecnologia, com a internet, com os computadores, com as pessoas estudando, eles conseguiram criar outras formas de desenvolvimento para a agricultura, certo? Então, hoje, muitas fazendas utilizam, sim, tratores, arados, colheitadeiras e muitas outras tecnologias para que a produção da agricultura seja melhor, certo? Porque, assim, se a produção da agricultura ela é melhor, nós temos mais comida no mercado, certo? Quando eu era pequena, houve um ano onde choveu muito. Choveu pelo menos 4 meses direto, sem parar. Todo dia chovia. Gente, a gente ia no mercado, a gente não encontrava mais comida. Estava vazio. Por quê? Porque com muita chuva, a plantação morre. Certo? Com a falta da chuva, também morre. Mas muita chuva, morre. Então, as batatas não tinham. Tomate não tinha. Por quê? Porque eles não conseguiam. A agricultura não conseguia fazer. Morria. E aí eles não conseguiam mandar para os mercados para a gente comer. Certo? Graças a Deus, hoje melhorou. Hoje a gente chove pouco. O que acontece também com a falta de chuva, as produções também, né, morrem, muitas morrem. Quem não tem o sistema de irrigação, aquilo que a prof falou,
que é por baixo da terra, os canos, e que joga água na plantação, a plantação morre pela falta de água também. Certo? Até aí tudo bem? Tá. Então vamos lá. Oi. Bruno pediu pra você habilitar o chat, ele quer falar alguma coisa. Oi? Bruno quer falar alguma coisa. Não entendi, João. Ele pediu pra você habilitar o chat. Vou desabilitar. O Bruno pediu pra você habilitar. Pronto, Bruno. Habilitei. O Bruno está com problema na internet. Vamos ver o que ele quer falar. Tá travando muito, Bruno? Eita, Bruno. Tá, vai assistindo que você consegue. Se você não conseguir, depois você assiste os vídeos no YouTube, tá bom? Ah, outra coisa. Fala, Bruno. A página é 152 da apostila 4 de Geografia. Então, vamos lá. Gente, então olha lá, tecnologia e produção de alimentos. Certo? Então aqui, deixa a prof colocar a apostila digital para vocês irem acompanhando junto com a prof. Porque é melhor que vocês vão acompanhando, porque se vocês se perderem, é só vocês olharem lá. Certo? Espera aí que a prof está entrando aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Tá. Então, eu vou apresentar a tela aqui. Vamos lá. Então, nós estamos lá. 152. Tecnologia e produção de alimentos. Então, lá no início, a vida dos seres humanos era mais difícil, pois dependia exclusivamente dos produtos fornecidos pela natureza. Sim, gente. Os índios não se alimentavam do que a natureza dava, lembram? Que a prof falou que eles se alimentavam da própria natureza? Lembram, gente? Sim. Ótimo. Sim. Só um pouquinho que a prof vai desabilitar o chat aqui. Ótimo. Então, olha, com o passar do tempo e com o desenvolvimento da agricultura, houve aumento da disponibilidade de alimentos. Quer dizer, houve muito mais alimentos, gerando o que chamamos de excedente. Sabem o que é excedente? Não. Excedente é aquilo que sobra, que às vezes tem que jogar fora. Né? Por quê? Porque eu comprei o tomate, não fiz o tomate, sobrou tomate, o tomate não vai estragar? Então, daí joga fora e isso é excedente. Tá, então, claro, com isso, nem todas as pessoas precisaram se envolver na tarefa de conseguir recursos para a sobrevivência. E algumas puderam se dedicar e aperfeiçoar a agricultura, as ferramentas e os diversos objetos. Então, claro, nem todo mundo gostava de ficar na agricultura. O que eles faziam? Eles iam fazer outras coisas. Aqueles que gostavam da agricultura começaram a estudar. Começaram a criar ferramentas novas para a agricultura. Então, a gente pode admitir que as novas técnicas usadas na agricultura possibilitaram que hoje a gente tenha tudo isso à nossa disposição.
Ao longo de toda a história, novos avanços tecnológicos foram sendo incrementados, foram sendo melhorados aos processos de produção de alimento. De modo geral, esses avanços foram ocorrendo devagar. Porém, em alguns momentos e em diferentes espaços, eles foram impulsionados, quer dizer, eles foram indo mais rápido por causa do desenvolvimento da tecnologia. Mas isso não significa que estejam acessíveis a todas as pessoas. Nem todas as pessoas têm. Olha lá a imagem, olha o que mostra. Embora estudos apontem que o arado foi criado há aproximadamente 4.500 anos antes de Cristo, essa ferramenta continua sendo utilizada até os dias de hoje, em áreas mais pobres e que não têm tecnologias. Viram só que dó o animal ali? Ô, prof, mas o jumento também trabalhava como assim? Hã? O jumento também trabalhava assim. Também. Gente, a prof precisa que respondam. Quando a prof pergunta, eu quero que vocês respondam. Certo? Mas pode ser uma pergunta retórica. Hã? Que foi, Otávio? Não, achei que às vezes você podia perguntar só por... Ah, uma pergunta retórica. Só para perguntar. Sim. Não, mas a prof precisa que respondam. Porque assim, vocês viram que dó, por exemplo, vou dar um exemplo bem da nossa que a gente já estudou, região norte. Região norte, ela é muito quente. E a região norte, uma grande parte da região norte, ela é pobre. Como é que vocês acham que as pessoas lá, que têm sítios, que têm fazendas e que são pobres, passam arado na terra? Manual. Manual. O manual. Eles utilizam o boi, utilizam o cavalo, utilizam o jumento, o que eles têm para utilizar. Então, essas novas tecnologias, essas novas ferramentas, são para pessoas que têm mais aqui, ó, que podem gastar com isso. Oi. Mas não tem um bicho, eles fazem com a mão mesmo? Igual a figura ali, ó, Emanuele. Eles colocam a ferramenta no boi e vão puxando o boi vai puxando o arado, que é aquela ferramenta ali, ó, e eles vão atrás da ferramenta para quê? O que o arado faz? Ele ara a terra, ele afofa a terra para jogar as sementes. Então, o boi ajuda nisso, mas depois eles têm que ir manualmente, eles mesmos, ir colocando a semente. Então, olha o trabalhão que eles têm para fazer isso. Né? Porque assim, o trator faz todo esse trabalho. Ele passa na terra, arando a terra. Depois vem outra máquina colocando, que são as sementadeiras, que colocam as sementes, certo? E depois, na hora de colher, eles não vão colhendo eles com a mão. Eles passam a máquina, que é a colheitadeira, que vai colhendo. Então, o homem não tem mais o trabalho de ir um por um, certo? Eles utilizam as máquinas. Somente os que são mais pobres, que fazem tudo isso manualmente. Certo? Entenderam? Sim. Ótimo. Revolução Verde. Gente, houve uma grande revolução na geografia. Grande, que foi uma guerra. Certo? A prof vai... Segunda Guerra Mundial. Oi? Segunda Guerra Mundial. Não sei se foi a segunda, mas vamos ver aqui, vamos ler aqui. Deixa a prof pôr a apostila aqui de novo. Então, olha lá, Revolução Verde. Ao longo dos primeiros 10.000 anos da atividade agrícola, muitas mudanças foram feitas.
e diversos incrementos técnicos e tecnológicos foram desenvolvidos. Então, nessa época, assim, houve muitas mudanças na agricultura e muitas ferramentas foram criadas. No entanto, nada se compara com o que ocorreu a partir de 1950 e 1960. Esse período ocorreu pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é considerado uma época pós-guerra, que aconteceu depois da guerra. Embora essa guerra tenha acontecido lá na Europa, principalmente, lá no leste da Ásia e em parte do Oceano Pacífico, ela envolveu diversos países, inclusive o Brasil. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, revelou países vencedores e países derrotados, mas teve como pior consequência milhares de vidas perdidas e diversas cidades destruídas, lá na sua maioria na Europa. Então pensa, teve países vencedores? Claro que tiveram. Tiveram países derrotados? Claro que tiveram. Certo? Mas a pior consequência de tudo foi milhares de pessoas morreram. Diversas cidades foram destruídas. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó, a imagem. A destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, olha lá. Olha as pessoas, o que tinha no chão, tudo destruído. Certo? Então, assim, tornou difícil as pessoas se alimentarem, não tinham alimento. Nessa foto, a gente pode ver alemães procurando por comida. Embaixo lá, ó, dos escombros do pós-guerra, tudo que foi destruído, eles estavam procurando alimento. Olha que dó. A guerra provocou destruição em muitas estruturas produtivas da Europa. E, diante disso, grande parte da população começou a passar fome, necessidades. Durante esse... Oi. Na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, onde que eles se esconderam quando começaram a guerra? Como é que é? Onde que as pessoas se esconderam quando começou a guerra? Tá, eu já falo, tá bom, Emanuele? Só um minutinho. Ó, durante esse período, as pessoas passaram, então, a utilizar diversas tecnologias na produção agrícola, muitas desenvolvidas durante o período da guerra, com o objetivo de melhorar a produção e resolver o problema da fome que se agravava. Certo? Então, assim, deixa a prof voltar aqui para responder a pergunta da Emanuele. Gente, essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial não foi falado muito, porque eles começaram, pararam e depois continuaram de novo. Certo? Mas, assim, os alemães estavam envolvidos nessa guerra. Eles foram os principais. Eles eram nazistas. Nazistas são pessoas que guerreiam mesmo, que matam, que torturam, certo? Que judiam de pessoas. Então, o que eles faziam? Quem era alemão, eles protegiam. Então, eles fizeram um campo de isolamento para as pessoas ficarem escondidas lá e protegidas, certo? Muitas pessoas fizeram subsolo, enterraram, fizeram um buraco embaixo da casa e se esconderam lá embaixo da casa. Um esconderijo subterrâneo. Oi? Esconderijo subterrâneo. Exatamente, fizeram esconderijos subterrâneos. Muitas pessoas fizeram isso. Então, assim, quando os alemães atacavam os outros países, eles matavam milhares de pessoas. Eles também morriam bastante, mas eles matavam. Então, quando eles matavam, eles deixavam ali as pessoas. Quando eles prendiam as pessoas, eles levavam para um campo de isolamento, onde a pessoa ficava lá presa. Lá eles torturavam, lá eles judiavam, lá eles colocavam as pessoas para trabalhar,
e sempre deixavam elas presas. Então, essa parte da guerra foi muito triste. Certo? Eles deixavam campos de pessoas escondidas e protegidas e campos com pessoas presas. E essas pessoas presas, eles faziam de escravos para eles. Porque era como se eles fossem traidores. Entendi. Certo? Então tá. Vamos lá, então. Prof, Oi. isso de ser um traidor não faria muito sentido, porque, bom, eles não são da Alemanha, né? Então como é que eles traíram? Eles eram de outros países. Traidor, o que é? Eu vou guerrear, eu vou ir invadir um país, certo? Todos aqueles que vão lutar contra mim são meus inimigos, não são? Por isso que eles eram traidores, porque eles lutavam contra. É que eu pensei no sentido de traidor, tipo, trair alguém da Alemanha sendo da Alemanha. Sim, não. Não. Certo? Aí, claro. Então, eles torturavam os inimigos para quê? Para os inimigos falar. Olha, eles têm não sei quantos exércitos. Eles queriam que o inimigo falasse, contasse. Se o inimigo não contava, eles torturavam. Muitos morreram em tortura, porque não contavam. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Vou apresentar aqui. Olha lá. Os efeitos imediatos na produção de alimentos foram tão significativos que renderam a Norman Borlaug o Prêmio Nobel da Paz, no ano de 1970. Quando as alterações ocorridas na agricultura, em especial nos Estados Unidos da América e em países da Europa Ocidental, ficaram conhecidas como Revolução Verde. Tá aqui, ó. Ele é considerado o pai da Revolução Verde, ó. Norman Borlaug, ó lá. Com a Revolução Verde, ocorreram diversas modificações nas práticas agrícolas. A seguir, vamos conhecer algumas das principais. Gente, vou pedir para vocês pegar o marca-texto e marcarem aqui, ó, somente o título. Máquinas agrícolas. Marquem lá. A partir do século XIX, surgiu o primeiro trator, impulsionado por um motor movido por combustível, inicialmente pela queima de carvão ou lenha nas chamadas máquinas a vapor. Os maquinários agrícolas antigos eram difíceis de ser produzidos e muito caros. Por conta disso, apenas os produtores muito ricos podiam utilizar esse tipo de implemento, ficando a cargo dos trabalhadores braçais a maior parte do trabalho agrícola. Então, mesmo que tivesse esse trator ele era muito caro. Então, só os ricos podiam ter. Então, eles continuavam com o trabalho manual. Com o desenvolvimento de pesquisas, o vapor foi substituído por combustíveis fósseis, em particular o óleo diesel, que possibilita mais força ao maquinário. Então, vocês vão marcar aqui, ó. Ó. Marquem com marca-texto ali, ó. Então, tá aqui, ó, a foto de um trator antigo. Podemos observar as esteiras. As esteiras são isso aqui, ó, gente. Ó, que ficam na roda dele, ó. Certo? Que possibilitavam a máquina a enfrentar qualquer tipo de terreno. Então, ela ia na água, em cima de água de alagado, ia em terra, ia em pedra. É a mesma coisa que o tanque, prof. Exato. Tanque de... E é assim também tem a mesma coisa. Exatamente. Eles já foram feitos disso para poder ir em qualquer tipo de terreno.
Os maquinários agrícolas se desenvolveram especialmente depois da Revolução Verde. E hoje eles vão além de tratores. Não é só trator. Um exemplo de maquinário atual são as colheitadeiras. Olha aqui as colheitadeiras, ó. Elas têm essa parte vermelha aqui, onde elas vão colhendo, tirando tudinho que está plantado. Elas são consideradas verdadeiras indústrias sobre rodas, uma vez que retiram o produto do solo e, em seguida, realizam uma série de processos de limpeza e separação das impurezas, enquanto continuam rodando pelo campo da colheita. Todos os anos, em feiras de implementos agrícolas, são apresentados lançamentos de maquinários agrícolas, que combinam diversas tecnologias com o objetivo de melhorar o trabalho agrícola. Vocês vão marcar aqui agora também, ó, todo esse parágrafo. Pronto? Então, olha só, a foto de uma colheitadeira funcionando, ó, ela está colhendo. A gente pode observar que nessa parte aqui vermelha, ó, parte da frente dela, há lâminas que efetuam a colheita do material, que é processado, limpo e depois transferido para esse caminhão, certo? De transporte. Então, olha só, a colheitadeira, além dela colher, ela já separa o que é bom e o que é ruim, e ela já limpa. Depois que ela limpa, todo o que ela colheu fica aqui, ó. Aí ela vem passando aqui para essa máquina de transporte, ó. Tudo por esse tubo aqui, ó. Estão vendo que coisa legal isso? Prof, Oi? Sim. esses caminhões, essas colheitadeiras e esse trator tem que andar junto? Ou tem um cano que segue ele? Não, você tem que falar, ó, tem o motorista da colheitadeira e o motorista do trator, do caminhão transporte. Tem que ter o motorista. Certo? Por quê? Porque como é máquina, o motorista tem que fazer as coisas mexendo nas marchas ali para ela fazer. Certo? Dá para ver até um pouco do produto que já foi colhido e está indo para outra máquina. Aham, não, gente, é muito legal. A colheitadeira, ela sempre está com o caminhão transporte, porque além dela tirar o produto, ela processa o produto separando o que está bom e o que está ruim. Aí ela já limpa o produto e já manda para o caminhão transporte. É tudo automático, tudo junto. É legal isso, né? Vamos lá. Oi. Na fazenda do meu avô, eu já vi ele escolhendo. Ah, você já viu? Sim, na fazenda do meu avô. Eles escolheram manual ou com máquina? Com máquina. Ah, e é assim mesmo, Otávio? Sim. Ah, que legal! Isso é muito legal. Vamos lá, continuando. Oi? Prof. Foi na fazenda do vô Taú. Legal. Nossa, que legal. Fala. Prof. Oi, quem me chamou? É porque eu já entrei em uma colheitadeira. Já entrou? Sim. É grande? Aham, é grande. Ah, sabe aonde que eu entrei? Num tanque de guerra. Num tanque de guerra eu já entrei. É cheio de botão. Gente, É verdade. O tanque Meu pai já O tanque de guerra, ele é cheio de botão. Tem botão em cima, tem botão do lado, tem botão do outro lado, tem botão atrás. Ele é muito grande. Só que Prof, você está me ouvindo? Eu estou. Ah, vamos lá. O meu pai já entrou em tanque de guerra. Meu pai já foi do exército. Sim, e é muito legal, gente.
Todo mundo tinha que entrar para ver como é que é. Só que tem um problema muito grande. Mas era escuro e só tinha uma janelinha. Assim. Tem um problema muito grande num tanque de guerra. Quando a gente entra lá. Que é o calor. É muito quente. Muito quente. Parece então, vamos que você lá. tá no deserto do Saara. Mesmo? Aham, exatamente. Vamos lá. Eu entrei também, é muito legal. Vamos lá, continuando então. Vamos lá, continuando. O melhoramento genético das sementes passou a existir após o surgimento da agricultura. Porém, foi potencializado pelo uso das tecnologias no campo. Por que ele foi potencializado? Porque eles começaram a fazer teste, certo? Na agricultura, com sementes para ser genético. Esse melhoramento possibilitou alguns tipos de vegetais que ocorriam apenas em alguns lugares, que pudessem ser plantados e cultivados em outras regiões do planeta. Além disso, os cientistas criam sementes que são mais resistentes ao frio, né? Ou à seca, ou a determinados tipos de pragas e doenças. Essas sementes são conhecidas como sementes transgênicas. Com o crescimento das populações e a maior necessidade de mais áreas para o cultivo, os pesquisadores desenvolveram fertilizantes artificiais, que aumentam a fertilidade dos solos. Esses fertilizantes podem ter origem orgânica, como resto de plantas ou fezes de animais, ou química, produzidos a partir de recursos minerais tirados do subsolo, denominados minerais. Já os defensivos agrícolas, os agrotóxicos e os pesticidas, formam um grupo de produtos químicos ou biológicos usados no controle de plantas e seres vivos considerados nocivos às criações e às plantações. Quer dizer, eles prejudicam. Para combatê-los, foram criados produtos específicos para cada tipo de situação. Então, olha só. Vamos lá marcar aqui, ó. Aqui, marca aqui. Marquem lá. Pronto. Pronto? Pronto. Sim. Aí a gente vai marcar aqui. Já esse segundo parágrafo aqui. Também. Aí o terceiro parágrafo também. E o último também. Até aqui, ó. Plantações. Pronto. Pronto. Pronto? Então, olha só. Eu estava procurando. O que foi? Marca de novo a última coisa que tinha que marcar, por causa que eu estava procurando aqui. Aqui. Até aqui. Deixa eu Então, achar. olha só. Nós temos ali a foto primeira, que a modificação das sementes é feita em laboratório de alta tecnologia. Imagine só. Já vou explicar essa parte, como é que é feita. Pronto, Gustavo? Eu tô marcando aqui, peraí. Pronto. Tá. Então, assim, imagine só que na época dos índios existia aqui no nosso Brasil, claro, muito pau-brasil,
né? O pau-brasil, naquela época, eles não conseguiram mexer... eles não conseguiram modificar nada. Eles não conseguiram mexer em laboratório. Eles não conseguiram modificar. Então, por isso que o pau-brasil hoje, ele é extinto, né? Mas a cana-de-açúcar, que havia muito naquela época, vocês sabiam que a cana-de-açúcar, ela só nasce e cresce em lugar muito quente? Vocês sabiam? Eu não sabia disso. A cana-de-açúcar, ela só cresce e desenvolve em lugar muito quente. Agora me diga, como é que aqui na nossa região sul, que é a região mais fria que tem cana-de-açúcar? Através da ciência? Claro, através da ciência. Então eles iam lá, pegavam um pedaço da cana-de-açúcar, levavam para o laboratório, estudavam e criavam sementes. Você acredita que eles criavam a semente? E aí eles levavam para outras regiões e plantavam. Por isso que a cana-de-açúcar tem hoje em várias regiões. Então pensa bem, gente. Quantas outras coisas eles não criaram em laboratório? Imagine se chegaram a clonar uma ovelha. Eles clonaram a ovelha Dolly. Aonde que eles clonaram? No laboratório. Tá bom, isso é realmente novo na ciência. E realmente aconteceu. Parece que eu vou ficar na página do Google. Eles clonaram uma ovelha, certo? Sim. Então eu vou falar para eles clonarem uma Nutella. Então, olha só, gente. Se eles, deixa eu perguntar uma coisa. Num laboratório, conseguiram criar uma ovelha, clonar, fazer uma ovelha igual a outra, eles conseguem fazer isso com as plantas? Imagine só, o que mais que eles não podem fazer com a tecnologia? Fala, Leila. Prof, mas como eles clonam, assim? Aí eles estudam, né? Eles têm que estudar o DNA, eles têm que estudar o tipo de sangue. As moléculas. Estudam as moléculas e, claro, eles vão testando. Eles fazem muitos testes. Testando até dar certo. Então, por isso que são anos. Pois, olha só, eles não estão testando agora a vacina para o Covid? Sim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eles estão testando. O que está acontecendo com as pessoas? Estão morrendo. Por quê? Porque a vacina não está dando certo. Está dando efeito colateral. Eles precisam testar mais ainda. Precisam fazer mais testes. Mas aonde é que eles vão testar? Eles vão testar nas pessoas. E aí as pessoas morrem, então é porque não está dando certo. E aonde que eles fazem tudo isso? Em laboratório. Então, gente, hoje eles podem fazer muitas coisas, eles podem criar muitas coisas por causa da tecnologia. E começou aonde? Na agricultura. Certo? Entenderam isso? Ótimo. Prof, Oi. se fosse um cientista, eu ia estudar 20 anos para ver como é que faz uma arma de clonagem. Daí eu ia pegar todo o planeta da Terra e ia clonar. Daí se fosse o fim do mundo, a gente ia poder se mudar para outra Terra. Pois é, né? Mas não ia clonar seria até bom. Não, eu vou Porque a gente vai se mudar, meu filho. Mas, gente, eu vou fazer É verdade, a gente vai morrer. Você acha que a gente vai sobreviver? A gente vai andar direto para outra terra? Imaginem só uma coisa. É verdade. Vocês andando na rua e vendo uma pessoa igualzinha a vocês. Um clone. Isso ia ser horrível. Imagine.
Eu estar Eu ia pensar que eu ia ter uma gêmea perdida. não, mas assim, o clone, gente, um clone, ele vai... É feito um clone meu. Vou dar um exemplo. Eles vão lá, tiram a minha medula óssea, começam a estudar e fazem um clone de mim. Vocês acham que o clone que eles vão fazer vai nascer do mesmo tamanho que eu? Acho que não. Sim. Não, ele vai nascer nenezinho e vai crescer. Então, imagine eu estar lá com 50 anos e ver um clone meu novinha. Nossa senhora. Imagina. Eu vejo um Profi, Oi. só tem uma coisa que os cientistas não vão poder copiar de um humano de verdade. A inteligência de um clone. Porque a inteligência do clone é equivalente ao cérebro de um peixe. Gente, tem que lembrar do seguinte. Um clone, ele vai ser igual a gente? Sim. Só que um clone, ele é mexido geneticamente. Ele é feito em laboratório. Então, se eu quiser colocar células, moléculas de pessoas muito inteligentes, eu consigo fazer isso. Eu consigo mudar até a inteligência de um clone. Eu consigo. Agora pensa, será que isso vale a pena mexer tanto assim nas coisas? Não, né, gente? Acho que não. Lógico que não. Então vamos continuar. Oi. Se eu tivesse um clone e meu nome fosse diferente, eu ia falar assim pro meu clone: eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Na verdade, Gustavo, Gustavo, vamos focar no conteúdo, viu, Gustavo? Vamos lá. Preciso que vocês peguem a marca-texto e marquem aqui esse retângulo todo aqui, ó. Inseticidas utilizados para controlar insetos. Fungicidas utilizados para combater fungos, bactérias e vírus. Herbicidas utilizados para controlar plantas daninhas. O que são plantas daninhas? Matos. Matos, certo? Professora. Oi. Vocês clonassem o Stephen Hawking com Albert Einstein? Olha que maravilha que não seria. Pois é, imagine só. Seria muito bom. Agora vamos lá para a página 156. A importância da meteorologia. O que é meteorologia? O estudo que mexe com o tempo. Um tempo, estudo que estuda o céu. Então vamos lá. A atividade agrícola é influenciada por características naturais, principalmente relativas às condições do tempo, atmosféricos e de clima. O plantio e a colheita muitas vezes dependem dessas condições para serem realizados. Há muito tempo, pesquisadores têm se dedicado a conhecer o comportamento do tempo atmosférico e do clima. Esse estudo tem como objetivo prever como serão as características futuras do tempo atmosférico e do clima para determinado local. Essa atividade é denominada meteorologia. Quando a gente assiste o Jornal Nacional, lá tem a parte da meteorologia, onde passa se vai chover, se não vai chover. Tudo isso é feito pela tecnologia. Eles conseguem ver. Graças aos avanços tecnológicos, hoje conseguimos entender melhor os fenômenos climáticos e fazer previsões meteorológicas mais precisas, as quais contribuem muito para as atividades do campo. As informações meteorológicas, por exemplo, permitem ao ser humano planejar a cultura de modo que perdas e prejuízos sejam evitados. A meteorologia pode ajudar o trabalhador no campo em muitos aspectos, entre eles, conhecer o regime das chuvas durante o plantio, favorecendo o desenvolvimento das sementes e mudas, prever eventos que podem causar prejuízos, como geadas, chuvas de granizo,
e tempestades e auxiliar na decisão de qual cultura é a mais adequada para condições climáticas locais, certo? Então, assim, a meteorologia ela é muito importante. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Se chover demais, estraga a plantação. Se não chover, estraga a plantação. Certo? Entenderam isso? Ou morre afogada ou morre sem água. Sim, gente, entenderam isso ou ficaram com dúvida? Eu entendi. Eu entendi. Alguém ficou com dúvida? Não. Tá. Então vamos lá. Agrometeorologia. A agrometeorologia estuda as relações entre os elementos climáticos, o solo e os seres vivos, e avalia os fenômenos climáticos que influenciam a produção e a produtividade agrícola. Vou pedir para vocês marcarem. Então, a agrometeorologia, ela estuda tanto o clima, como o solo e como os seres vivos, certo? Tudo o que vai influenciar na produção e a produtividade da agricultura. As plantas dependem da sua constituição genética e das condições ambientais do solo e do clima para o seu crescimento e desenvolvimento. Portanto, uma das aplicações da pesquisa climatológica relaciona-se com as práticas culturais, quer dizer, o espaço, a época de plantio, o que eu vou cultivar, a irrigação, tem que ter tudo isso, todas essas práticas. A previsão dos rendimentos agrícolas e, portanto, das safras, com base nas condições meteorológicas, é um outro aspecto importante do estudo agroclimático. Então, claro, eu tenho que saber quanto é que eu vou receber, quanto é que eu vou colher, quanto é que eu vou plantar. Tem que saber tudo isso. Embaixo, sistema de irrigação. Conforme estudamos, a meteorologia tem um papel fundamental no bom desenvolvimento de culturas agrícolas, que são extremamente dependentes das condições naturais, com a disponibilidade de chuvas. Mas o que fazer quando há pouca ou nenhuma chuva? Para melhorar esses efeitos negativos causados pela falta de chuva, foram criados os sistemas de irrigação, que se caracterizam por utilizar nas plantações reservatórios de águas naturais, como rios e águas subterrâneas, ou artificiais, como reservatórios e represas. Devido a esses sistemas, áreas como os desertos começaram a ser utilizadas na produção agrícola. Olha, imagine só, aqui, gente, é a imagem de satélite. Olha aqui, os círculos que a gente pode ver são produções agrícolas que ficam lá na Arábia Saudita e que só são possíveis devido à irrigação. Todo mundo sabe, a Arábia Saudita é deserto. Como é que um deserto só areia, que não tem água, vai conseguir ter plantação, gente? Como? Com ciência. Claro, com a irrigação. Eles estudaram pela ciência que poderia ter por causa da irrigação. Apesar de ser uma solução muito utilizada em todo o mundo, a irrigação tem causado sérios problemas ambientais, que precisam ser conhecidos, discutidos e minimizados. Entre eles, o intenso uso da água. Claro, se vai fazer a irrigação, vai gastar muita água. Estima-se que cerca de 70% da água potável que a gente toma, né, seja utilizada na atividade agrícola, na irrigação e em outras funções como a pecuária. E aí, como é que a gente fica sem água? Muito bem, vamos colocar lá em cima. Presta atenção. Nós vamos fazer isso no caderno. Então, eu vou pesquisar
o impacto positivo e o impacto negativo ocasionados pela irrigação em nosso país. Tem sempre a parte positiva, a parte legal, joia, e tem sempre a parte ruim da irrigação. Mas está falando do nosso país. Nós vamos escrever, colocar no nosso caderno quais são esses impactos. E aonde acontece? Acontece em município, acontece em unidade federativa, que é o nosso estado, certo? Ou se acontece no país. Depois, a gente vai escrever soluções para evitar esse impacto negativo causado pela irrigação. Então, vamos lá. Coloquem lá. Para casa. Nossa, hoje tá ruim de escrever. Para casa. Para casa. Ô, prof, mas a gente vai ter que copiar tudo isso daí? Sim, no caderno, sim. 29/10, tá aqui. Essa é a nossa lição de casa. Vai ser para quando? Para a próxima semana. Lembra que geografia é uma vez na semana. Nós temos aula de geografia toda quinta-feira. Então, essa atividade no caderno é para quinta-feira que vem. Certo? Só que vocês vão fazer e vão postar lá no Que Mágico, que a prof vai abrir tarefa. Certo? Porque eu preciso ver, eu preciso ler, para eu poder fazer tudo direitinho. Certo? Então, assim, encerramos hoje... Ah, não! Desculpa, tem mais uma coisa aqui. Deixa eu voltar lá para compartilhar, antes que eu esqueça. Ó, na página 158, nós temos que responder as questões, ó. O exercício 1, 2 e 3. É para casa também? Aqui também é para casa. Aqui, marquem lá. Opa, hoje está ruim para escrever. Aqui também é para casa. Gente, essa daqui não precisa postar. Essa daqui nós vamos corrigir na nossa aula mesmo. A única que precisa postar é a do caderno. Certo? Certo? Ok. Então, fechem geografia. Peguem o caderno de matemática. Vamos lá. Caderno de matemática. Sim. Colocar lá cabeçalho. Deixa só eu tirar aqui.